Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, dia 15 de novembro de 2003, com mais uma live do Evangelho no Lar. Hoje nós teremos o estudo feito pela Karina Siqueira, que é a Caridade de Jesus. Karina, fica com você. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar com uma prece. Senhor Deus, que seu divino amor e entendimento estejam presentes nessa reunião, para que todos usufruam de sua sabedoria e amor. Também que nós possamos nos doar a quem precise. Com Jesus, assim seja, graças a Deus. Eu vou iniciar com algumas citações que são de interesse, né, para o assunto, e que a gente pode aproveitar mais tarde, e depois eu vou passar para o livro Vibração, Ação Magnética Divina, Humana e Espiritual. Então, aqui nós temos algumas citações. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Carta de Paulo a Tito 3,14. Outra citação. O amor é a tônica, a caridade, o exercício deste amor, a paciência, a capacidade de esperar e confiar no poder divino, que tudo renova e restaura, num fluxo contínuo e natural de luz, trabalhando sempre silenciosamente a favor de nós. Sigamos, pois, os caminhos da retidão, adverti-nos Saulo de Tarso, adverte-nos, né, Saulo de Tarso, a fim de que possamos trabalhar por nós e pela edificação de todos. Esse é do livro Cristo Vive em Mim. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esse é Mateus 6,3. Nesse ponto, seria interessante abordar alguns pensamentos e também outras que eu creio que sejam crenças limitantes. Uma vida importa, a vida de qualquer ser, não só humano, né? Não só sobrevivência, mas o bem-estar, a prevenção da fome, da dor, do frio e por aí afora. Quantas vezes nos deparamos com situações onde podíamos fazer algo, sendo pouco ou muito? Penso também sobre algumas crenças limitantes que poderíamos abordar. Por exemplo, que para fazer caridade teria uma hora certa, ou usar-se da justificativa, cada um assume o seu karma, cada um por si. Ou então, vai sair energia de mim e eu vou ficar sem. Não vou me contaminar com energias negativas, por isso não vou lá, né? Já tenho muitos problemas, não posso arcar com mais um. Ou vou fazer uma troca com Deus, eu ajudo, ele me ajuda. Ou não tenho dinheiro para dar, sendo a questão que a doação não é só dinheiro, né? Às vezes um sorriso, uma palavra e outras coisas. Algumas reflexões também antes a título de introdução, para a gente poder refletir. Como diz Zygmunt Bauman, a vida na sociedade líquido-moderna é uma versão perniciosa da dança das cadeiras, jogada para valer. O verdadeiro prêmio nessa competição é a garantia temporária de seres excluídos das fileiras dos destruídos e evitar que a gente seja jogado fora.
Agora, adentrando ao livro Vibração, Ação Magnética, Divina, Humana e Espiritual. No título, A Caridade Atrai o Magnetismo Divino. E isso é muito importante. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos, a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências, lembrando do livre-arbítrio. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras e a importância das nossas obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se, aqui e ali, na luz e na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Eis que por Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra, para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misteriosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso está em Emmanuel também, pensamento e vida. Deus é amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Esse é 1 João 4,16. Para reconhecer a Deus é necessário o sentido do amor. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não falta-lhe para isso o sentido. Isso está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João 4,8. Sem amor, a criação não existiria. O amor é a lei pela qual Deus governa os mundos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Isso está em São Vicente de Paulo, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. O amor é a energia que move os mundos. Sublime impulso de Deus
é a energia que move os mundos, ou seja, tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Isso está em Vários Espíritos Falando à Terra, capítulo Amor. E do amor ao próximo nasce a caridade. Entendo que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtude sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos a prática do bem, que então realizaremos segundo as nossas forças de assimilação e possibilidades, na marcha da nossa própria evolução. Sim, pode ser isso também, mas é muito, muito mais do que isso, porque a caridade é amor e o amor é infinito e indefinível. Isso está em Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. O amor de Deus é a força da alma, a quem Ele deu a esperança da vida eterna. É esse amor que nos aquece os corações, engendra a fé e produz a caridade. Do amor ao próximo como a nós mesmos, nasce a caridade, sem a qual não faremos boas obras. E isso está em Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas. A caridade e humildade eis, portanto, a única rota da salvação. Egoísmo e orgulho eis da perdição. Esse princípio encontra-se, formulado em termos exatos, na máxima: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor de Deus e ao próximo, acrescenta: eis o segundo mandamento, que é similar ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que faz contra o próximo é feito contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do ser humano se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Isso está em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A virtude é virtude fundamental. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há a esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé resume-se em pura luminosidade, que faz brilhar uma alma caridosa. Isso está em São Vicente de Paulo, Allan Kardec, o Evangelho. Como condição única de salvação, temos: Jesus transforma a caridade não somente em uma das condições de salvação, mas em condição única. Se houvesse outras a preencher, ele as teria indicado. Se coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E por que é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo? Isso está em Allan Kardec, o Evangelho. A caridade também oferece as mais puras alegrias. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e benignas alegrias, as do coração, que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Oh, se pudesseis compreender tudo quanto existe de benigno e sublime na generosidade das belas almas, sentimento que nos faz ver os outros com o mesmo olhar com que olhamos para nós próprios, que faz nos despirmos com alegria para vestir o irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter a ocupação mais agradável que há de tornar os outros felizes. Ah, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um instante antes, havia só desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio.
Ide, sobretudo, em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos das palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim mesmo o que fazeis. Isso está em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como Jesus entendia a caridade? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Isso está em Mateus 22:37. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ai, como é difícil. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência. Por que de indulgência precisamos nós mesmos? E nos proíbe de que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja sua posição, tanto maior o cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Isso está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Fazer o bem no limite de suas forças. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Na Terra, o amor está em tenro desabrochar, ainda. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? À margem da senda que jornardeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. E, enquanto sensações de cansaço lhe assombram a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser. Qual o braseiro vivo do ideal sob a espessa camada de cinzas do desencanto? Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Deslumbrado, apercebe-se que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais, e assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão a que se imanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica. Dentro da mesma nota de grandeza, todavia, o amor no ambiente em que ele vive
é ainda qual planta milagrosa em tempo de desabrochar. Repara que o amor na terra é ainda a alegria do oásis fechado. Isso está em Emmanuel Roteiro. A caridade dá acesso ao magnetismo divino. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a própria virtude que ele concede à criatura. Isso está em São Vicente de Paulo, Allan Kardec, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a prece ungida de caridade atrai a força divina. O poder de curar pelo olhar, pelo tato, pela imposição das mãos, é também uma das formas por que a ação espiritual se faz sentir no mundo. Deus, fonte de vida, é o princípio da saúde física, do mesmo modo o é da perfeição moral e da suprema beleza. Certos homens, por meio da prece e do esforço magnético, atraem esse influxo, essa irradiação da força divina que expele os fluidos impuros, causa de tantos sofrimentos. O espírito de caridade e dedicação, levada até o sacrifício, o enriquecimento de si mesmo, são as condições necessárias para adquirir e conservar esse poder, um dos mais admiráveis que Deus concede ao homem. Esse domínio, essa superioridade do espírito sobre a matéria se afirma em todos os tempos. Isso está em Leon Denis, No Invisível, livro. A oração dirige as energias divinas também. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis praticá-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem haverem tido condições de ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Por palavras, endereçando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Isso está em Um Espírito Protetor, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade também amplia o poder de radiação da alma. De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Alguma coisa parece expandir-se em nós, uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do nosso ser. Essa sensação não é ilusória, não. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua experiência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. Esse também está no livro Leon Denis, O Problema do Ser. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, mas também irradia-se a luz divina. Isso está em Emmanuel com nós. A virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. O poder da alma. Um dia, quando a verdadeira noção do ser se desembaraçar das dúvidas e incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á a grande fraternidade que liga as almas. Sentir-se-á que são todas envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Isso está no livro Leon Denis, O Problema do Ser. A caridade é o guia do médium. Ninguém poderá tornar-se bom médium
se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Todos esses vícios têm sua origem no egoísmo. E como a negação do egoísmo é o amor, toda virtude se resume nesta palavra, a caridade. Se ela deve ser o guia de cada um, seja qual for a sua condição social, é, sobretudo, a condição sine qua non, de todo bom médium. Ou seja, condição sem a qual todo bom médium não seria. Muitos serão abandonados por seus espíritos, por não quererem compreender que a caridade é o único meio de progredir. E então, infeliz daquele que não tiver querido ouvir a voz da verdade. Deus perdoa o ignorante, mas não ao que faz o mal conscientemente. O objetivo de nossa missão é o vosso melhoramento moral e o vosso dever é igualmente de vos melhorardes. Mas não espereis melhora de qualquer sorte sem a caridade. Isso está em Allan Kardec, Revista Espírita. A caridade é um fator de proteção também ao médium. Uma das mais importantes faces da mediunidade e que não podemos ignorar, porque o alto disso nos esclarece e a observação confirma que é a prática da caridade e do amor para com o próximo. Não somente é indispensável ao bom desenvolvimento da faculdade, mas também garantia poderosa ao seu exercício feliz. Não certamente a prática de uma caridade fachada, interesseira, mas sim inspirada no verdadeiro sentimento do coração. Desse modo, o candidato a intérprete do mundo espiritual deve iniciar o seu compromisso não só pela frequência, as sessões mediúnicas, pela prática do bem, pelo auxílio ao sofredor, além do estudo consciencioso e do empenho em prol da reforma moral gradativa de si mesmo. Assim, agindo, no momento em que advenham os sinais indicadores de que realmente possui faculdades a desenvolver, estas se apresentarão suavemente, sem choques, por se acharem protegidas pelas faixas vibratórias da caridade. Isso está em A Luz do Consolador, Ivone A. Pereira. Qualquer que seja o caminho que trilharmos, desde que o palmilhemos praticando a caridade, espalhando o bem em nome de Jesus, aí descobriremos as marcas de seus pés, e seremos com ele, e ele será conosco, e faremos milagres. Isto é, atos que se efetuam pela vontade de Deus. Isso está em Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo, não porque somente quem a possui haja de ser salvo, mas porque, auxiliando-vos a melhor compreender os ensinos do Cristo, torna-vos melhores cristãos. Empenhai-vos, então, para que, quando alguém vos observar, possa reconhecer o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão. São uma só e mesma coisa, pois todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertencem. Isso está em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também Paulo Apóstolo. A caridade edifica os apóstolos do bem. A fé improvisa revolucionários. A instrução erige doutores. A técnica forma especialistas. E a própria educação, venerável em seus fundamentos, burila gentil homens para manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem, que regeneram o mundo e lhe santificam os destinos. A investigação e a cultura erguerão universidades, academias, onde o pensamento se entronize vitorioso. Entretanto, somente a caridade possui as chaves do coração humano para fazer a vida melhor. Fora de Deus não há vida, e fora da caridade, que é o divino amor, não há redenção.
Isso está em Espíritos Diversos, o livro. Reverenciemos os missionários do bem, cuja influência salvadora nos toca de perto, plasmando-lhes o exemplo de sacrifício e compreensão humana em nossas próprias vidas. Quem ora assim tem Deus dentro da alma. Esse é um caso citado, né? O ano de 1890. Vivia em Niterói, numa casinha rústica, uma pobre mulher viúva e mãe de 5 filhos. Era vítima de tenaz obsessão. O obsessor era o espírito de sua própria filha mais velha, desencarnada numa casa vizinha, cujos moradores a acolheram apiedados de sua situação pré-agônica de miserabilidade moral. Mesmo na hora da morte, não quisera ver sua progenitora, sua mãe, e nem seus pequeninos irmãos. Sentia-se vítima da incúria materna e seu decesso se deu, portanto, sem que seus familiares lhe dessem o último adeus de despedida. Agora, lá do alto, obsidiava a própria mãe, a quem culpava pela sua prostituição de seu corpo e a derrota do seu espírito. Vários confrades tinham ido à casa da pobre irmã assediada. Nada conseguiram. Ali estava um caso em que a medicina terrestre não conseguia interferência. O verdugo vampirizava o corpo da vítima, jugulando-lhe o espírito, vingando-lhe a vontade. Um caso doloroso que somente poderia ser solucionado pelo mercê de Deus, que por quem viesse num clima de jejum e oração. Sim, por quem possuísse amor, força moral, capaz de distribuí-los ao espírito adverso, ensejando-lhe o perdão salvador. E foram procurar Bezerra de Menezes, que, inteirado do caso doloroso, considerou: se vocês nada conseguiram, o que eu poderei fazer? Mas tanto insistiram que Bezerra cedeu, atendendo-lhes ao chamado cristão. Foi a Niterói. E ao ver o quadro pungente, comoveu-se, dizendo com humildade e amor ao espírito obsessor: então, minha cara irmã, que coragem, que impiedade, obsediando sua própria mãe. Foi ela que me jogou na estrada do vício e me fez falir e desencarnar derrotada, respondeu-lhe o obsessor. Mas, retrucou-lhe Bezerra, com seu livre-arbítrio e os conselhos do seu guia, poderia ter evitado a sua queda. Sua progenitora não é totalmente culpada, você também o é, visto que não soube vencer a tentação do luxo, do dinheiro fácil, da vaidade, das ilusões da carne. Não lhe perdoo, ela é mais culpada. Orou alguma vez, pediu perdão das suas faltas a Maria Santíssima, Mãe das Mães? Não, nunca orei, jamais cogitei isso. Permita então que eu ore por você, a Mãe do Céu? Se quiser, pode fazer. E Bezerra pôs-se de pé e começou a orar, como somente ele sabia e sabe, na voz do sentimento, na fala do coração e sob a exaltação da poesia das lágrimas. Em dado momento, o espírito da filha obsidiante olha-o admirada, sente-lhe as palavras sinceras, penetrando-lhe no íntimo. Comove-se, e quando ele termina a prece, não se contém, levanta-se incorporada à vítima, sua própria mãe, segura, com as mãos trêmulas, a cabeça grisalha do bondoso apóstolo e beija-lhe a fronte, exclamando em soluços: quem ora assim tem Deus dentro da alma, algo que eu não tenho. Está com a verdade, e parte, deixando a sua mãe livre, desalterando-lhe a paisagem orgânica. Mais tarde, no grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, presidido por Bezerra, incorpora-se no médio e ainda lhe diz: obrigada, o Senhor tem piedade e me ensina sem ferir. Obrigada pelo bem que me fez. E a Mãe do Céu atendeu a sua súplica e me salvou, possibilitando-me entender o meu dever, o mal que fazia a mim mesmo. E agora, com sua ajuda, estou sendo medicada, aprendendo a ser melhor e a apagar o meu pretérito, do meu pretérito as sombras dos meus vícios e dos males que fiz. Então, assim eu
nós encerramos esse estudo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso. E se alguém gostaria de fazer uma oração. Obrigada, Karina, um belo estudo. Eu deixo agora, se alguém quiser contribuir ou fazer algum questionamento, fique à vontade, só abrir o microfone e falar.